Boa noite. Boa noite. Temer desiste do pedido ao Supremo para suspender inquérito e contrata perícia particular para incluir na investigação. Gravador usado por Joesley deve ser entregue amanhã para a Polícia Federal. O Instituto Nacional de Criminalística dirá se houve edição do material. O OAB deve apresentar pedido de impeachment ainda nesta semana. O presidente da entidade ressalta que Temer não nega os diálogos no Palácio do Jaburu. Meirelles admite a hipótese de Temer não concluir o mandato. Falando a investidores estrangeiros, o ministro prevê atraso na reforma da Previdência. Força-tarefa da Lava Jato faz nova denúncia de corrupção contra Lula. A acusação inclui o sítio de Atibaia e montagem do esquema de propinas na Petrobras. Mesmo sem feira de drogas na rua, dependentes ainda ocupam a Cracolândia. Um dia depois da ação da polícia, equipes de apoio tentam convencer os usuários a aceitar o tratamento. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Paulo estabeleceu um prazo até 2019 para revitalizar a área da Cracolândia. O prefeito João Dória disse hoje que a região já pode ser chamada de Nova Luz e que vai recorrer à justiça para tomar posse de imóveis antes ocupados por usuários e traficantes. Hoje a região amanheceu tomada por policiais, reflexo da operação deste fim de semana. Policiamento reforçado. Assim foi o dia seguinte a uma das maiores operações contra o tráfico de drogas na Cracolândia, no centro da capital. Em cada esquina era possível ver viaturas da Guarda Civil Metropolitana, policiais de moto e a cavalaria. Nas ruas, equipes da prefeitura ainda trabalhavam na limpeza. E agentes municipais e estaduais de saúde orientavam os que permanecem na região. Nós temos 200 pessoas hoje, são 155 da assistência social e 45 da saúde, estado e município, e a Guarda Civil nos informa a cada minuto aonde essas pessoas estão se concentrando. Dezenas de pessoas se agrupam na calçada da Sala São Paulo, enquanto outras perambulam pelas ruas. Sendo usuárias de drogas ou não, segundo o governo do estado, 530 pessoas foram abrigadas para receber atendimento público de saúde, assistência social e acompanhamento psicológico. Como é possível ver nas imagens feitas pela assessoria da prefeitura, muitas foram encaminhadas para o Complexo Prates, que oferece atendimento a moradores de rua e dependentes químicos. Ontem, os frequentadores do chamado Fluxo foram dispersados na Cracolândia em uma ação conjunta das polícias militar e civil com o apoio da GCM. A rua Adino Bueno, principal ponto de consumo e venda de drogas, foi totalmente tomada pelos agentes de segurança. Pessoas invadiram lojas na região e fizeram saques. Carros foram depredados. A polícia usou bombas de efeito moral. O que se viu após a operação foi um cenário devastador, muito lixo e sujeira. Máquinas foram usadas para ajudar na remoção. Muros de imóveis utilizados como possíveis pontos de venda de drogas foram demolidos. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória acompanharam o trabalho neste domingo. A operação marca o fim do programa municipal de Braços Abertos, criado na gestão do prefeito Fernando Haddad do PT. Dória disse que os hotéis do programa de Braços Abertos também serão destruídos. O prefeito afirmou que esse é o fim da Cracolândia. Já para o governador Geraldo Alckmin, ainda há muito trabalho pela frente. Não vai resolver em 24 horas, mas vai diminuir. O número de pessoas que vai procurar abrigo vai aumentar. O número de pessoas que vai procurar tratamento médico também vai aumentar. Nossa equipe acompanhou a situação da Cracolândia desde o início da operação. Poucas horas após a operação, um grupo com cerca de 50 pessoas já havia retornado para a Rua Helvécia e a polícia usou mais bombas. Ao menos 10 pessoas foram presas em flagrante. Também foram feitas prisões de traficantes fora da Cracolândia e no litoral norte do estado. Ainda nesta edição você vai ter mais notícias sobre a situação na Cracolândia, quanto movimentava o tráfico na região e as prisões que foram feitas. O governo e a prefeitura anunciou a unificação dos serviços de emergência da cidade. O objetivo é que o cidadão seja atendido com mais rapidez.
O projeto de integração dos serviços de emergência na cidade de São Paulo foi concluído por um grupo de trabalho criado em fevereiro, mas ainda não há uma data para que ele seja colocado em prática. A ideia é concentrar os serviços de emergência, como Polícia Militar, Bombeiros e SAMU, no centro de atendimento da PM, com o número 190. A unificação dos serviços busca simplificar o acionamento dos órgãos pelos moradores, que estão habituados a ligar no 190, e também evitar a duplicidade de atendimento por diferentes órgãos numa mesma ocorrência. Evandro diz que já precisou ligar na PM e encontrou muita dificuldade. Ele espera que com a unificação o serviço melhore. Então, lançar o programa é legal. E como que vai funcionar esse programa? É isso que tem que ficar muito claro e transparente para a população. Os serviços vão funcionar. Pois é, é assim, hoje funciona, mas ele quer unificar. Será que vai melhorar ou vai piorar? O presidente Michel Temer desiste de pedido para suspender o inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, o Supremo determinou que só iria julgar a suspensão depois da perícia no equipamento usado por Joesley Batista para gravar a conversa entre ele e o presidente. De manhã, no Palácio do Planalto, Michel Temer se reuniu com a equipe econômica e passou o dia recebendo aliados. A ordem era dar ao começo da semana uma aparência de normalidade. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, o presidente Michel Temer disse que aceitou receber Joesley Batista, dono da JBS, no Palácio do Jaburu, à noite e fora da agenda oficial, porque achou que o assunto fosse o escândalo revelado pela Operação Carne Fraca. O encontro foi no dia 7 de março, mas a operação da Polícia Federal citada por Temer só foi deflagrada 10 dias depois. Questionada, a assessoria do Planalto respondeu em nota que o presidente cometeu um engano. Ao jornal, Temer afirmou que foi ingênuo ao receber o empresário, que acabou gravando a conversa. Disse que, num primeiro momento, não sabia que Joesley era investigado. A JBS tinha sido alvo recente de 3 operações do Ministério Público e da Polícia Federal. E na conversa, o empresário revelou a Temer a estratégia que usava para se livrar das investigações. Na entrevista, o presidente reafirmou que não vai renunciar e disse, abre aspas, se quiserem me derrubar, me derrubem. No fim de semana, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu que vai pedir o impeachment de Michel Temer por crime de responsabilidade. Temer já é investigado pela Procuradoria-Geral da República, suspeito de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. Inquérito que a defesa dele queria suspender, alegando que o áudio da conversa com o dono da JBS foi editado. Esta tarde, a defesa de Temer voltou atrás. Diz que contratou uma perícia por conta própria que teria constatado 70 pontos obscuros na gravação. E agora quer que o inquérito prossiga para, segundo os advogados, comprovar a inocência do presidente. Mais cedo, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, decidiu que o plenário da corte só iria julgar a suspensão do inquérito contra Temer após perícia do gravador usado por Joesley Batista. A conclusão definitiva sobre se o material foi ou não editado fica a cargo da Polícia Federal, que, por determinação do ministro Edson Fachin, vai analisar, além do áudio, também o gravador. Em artigo publicado hoje no jornal O Estado de São Paulo, Temer diz que falsas acusações colocam o país à beira de uma crise institucional. No texto, Temer diz que a empresa de Joesley Batista, um dos maiores frigoríficos do mundo, cresceu nos governos anteriores graças a bilhões de reais em empréstimos do BNDES. Acusa o empresário de querer manchar a honra dele para se safar da prisão e de tornar-se instrumento dos que pretendem levar o país a uma nova crise. Já são 14 os pedidos de impeachment do presidente Temer protocolados na Câmara dos Deputados. 9 pedidos foram feitos depois da divulgação dos áudios da JBS. 5 já estavam na Câmara. O pedido de impeachment do presidente Temer, defendido pela Ordem dos Advogados do Brasil, vai ser apresentado ainda essa semana à Câmara dos Deputados.
Os conselheiros da OAB aprovaram por 25 votos a 1 o pedido de impeachment numa reunião da Ordem do último sábado e deve ser apresentado em Brasília nos próximos dias. Segundo Cláudio Lamáquia, presidente da OAB Nacional, mesmo que a gravação da conversa entre o empresário Joesley Batista e o presidente Temer tenha passado por algum tipo de edição, como argumenta a defesa, as declarações públicas do presidente confirmam o teor do diálogo. E a decisão do Conselho Federal da Ordem, ela levou muito mais em consideração o fato do presidente ter escutado tudo o que escutou e confirmado que escutou e não ter feito nada com relação a isto, não ter tomado uma atitude com relação a isto, do que propriamente o desdobramento e o conteúdo integral do próprio áudio. O presidente da OAB avaliou ainda que Temer teria incorrido no crime de prevaricação ao não informar às autoridades os relatos de que Joesley teria influência sobre um juiz e um procurador que investigava o caso. Porque se o presidente da República sabia que nós estávamos diante de uma pessoa, de que ele estava diante de um interlocutor que era um fanfarrão e um delinquente, primeiro o presidente não deveria nem ter recebido. Eu, se sei que alguém é um delinquente, eu não recebo aqui na OAB. Quiçá na minha casa, na minha residência, na garagem, no porão, ou seja onde for. Segundo a Ordem dos Advogados, Temer faltou com o decoro por ter se encontrado com o empresário sem registro de agenda e por supostamente ter prometido agir em favor de interesses dele. Para a comissão, Temer também cometeu crime de peculato por não informar o cometimento de ilícitos. Foi omisso e infringiu a Constituição. O gravador usado pelo empresário Joesley Batista para registrar a conversa com o presidente Michel Temer deve chegar amanhã ao Brasil, trazido pela defesa do empresário. O áudio será periciado pela Polícia Federal. Não há prazo para a conclusão do trabalho. Para Temer, há condições no depoimento do empresário. Contradições, do empresário. Segundo a defesa de Joesley, o equipamento está nos Estados Unidos. Ao chegar ao Brasil, ele será levado diretamente para a Polícia Federal, que fez o pedido de entrega do equipamento. Com o gravador, o dono da JBS gravou a conversa com Temer no Palácio do Jaburu no começo de março. Para a Procuradoria-Geral da República, no diálogo, Temer dá anuência para que Joesley continue pagando uma mesada ao deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, preso na Lava Jato, para mantê-lo em silêncio. Na conversa, Joesley também conta para Temer que está segurando 2 juízes e que tem um procurador passando informações sobre uma operação na qual uma empresa do grupo é investigada. O áudio passará por uma perícia no Instituto Nacional de Criminalística. A solicitação foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal após pedido da defesa do presidente para saber se houve cortes. No sábado, o presidente Michel Temer abriu o pronunciamento citando que uma perícia encomendada pelo jornal Folha de São Paulo revelou que a conversa dele com o empresário foi editada. Eu li hoje notícia no jornal Folha de São Paulo de que perícia constatou que houve edição no áudio de minha conversa com o senhor Joesley Batista. O laudo foi assinado por Ricardo Caires dos Santos, que se apresenta como perito judicial especializado em transcrever áudios. Segundo ele, a gravação teve 53 pontos de edição. Porém, no trecho mais polêmico, em que é mencionada a mesada de Joesley ao ex-deputado Eduardo Cunha, o perito concluiu que não houve edição. Segundo a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, este profissional tem por atribuição fazer análise científica do material de um caso e elaborar um laudo pericial. Este documento tem força de prova e pode ser usado para embasar as decisões da Justiça em um determinado processo. O perito criminal deve ter ensino superior completo e ser aprovado por concurso público para atuar na área. Ontem, o jornal O Globo publicou uma reportagem sobre o autor da perícia da Folha. Nela, diz que Ricardo é bacharel em Direito pela Unifig de Guarulhos, com especialização em Direito Penal. Em entrevista ao jornal, Ricardo negou que o áudio da conversa tenha 53 pontos de edição, como apontado pela Folha.
Segundo ele, são 14 pontos de edição, entre 15 e 20 pontos de corte e diversos trechos de ruído, mas disse que não tem condições de apontar onde estão os pontos de edição. Para elaborar o laudo, ele afirma ter usado um programa gratuito para edições de áudio caseiras e um software profissional para edição de vídeo, embora a fita tenha apenas áudio e não imagens. Especialistas ouvidos pelo O Globo afirmam que estas ferramentas são insuficientes para dizer se houve ou não edição. No site que mantém na internet, Caire se diz especializado em espionagem e afirma que é perito do Tribunal de Justiça de São Paulo, apesar de ser apenas um prestador de serviços eventual da Justiça, sem nenhum vínculo com o tribunal. Apesar da carreira de perito, o site também mostra que ele atua no ramo imobiliário e tem registro de corretor de imóveis. A base aliada e a oposição se posicionaram em relação à crise no governo Temer. Deputados e senadores divergem sobre a retomada de votações no Congresso. Hoje de manhã, deputados falaram sobre as votações na Câmara. O PSB tomou essa decisão na executiva do partido, mas a bancada vai reunir essa semana e vai definir como é que vai andar dentro desse processo, já que uma boa parte, ou quase a maioria da bancada, também tem a convicção que precisamos avançar no debate das reformas, porque a gente sabe que não vai tirar o país da crise sem votar as reformas. Não há nenhuma hipótese de nós fingirmos que as coisas estão normais no Brasil. Não há nada normal em um presidente da República receber um investigado que lhe fala de como ele pretende obstruir a investigação de crimes e ter o apoio do presidente da República dizendo ótimo, ótimo. Isso não é normal e, portanto, não é normal que a casa funcione como se nada tivesse acontecido. Enquanto o presidente Rodrigo Maia não determinar a instalação da comissão de impeachment, nós vamos obstruir todas as matérias. No Senado, o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB, defendeu o presidente Michel Temer e a agenda de reformas. O cargo de presidente da República não vai ficar vago. Se as oposições querem disputar a eleição, se preparem para disputar a eleição em 2018, dentro do calendário constitucional. Agora saibam que a conjuntura que nós estaremos vivendo em 2018 na economia não é essa de hoje. Por isso que querem antecipar a eleição, porque daqui a um ano estará claro para o Brasil quem fez bem e quem fez mal a esse país. O senador Lindbergh Faria, do PT, rebateu os argumentos de Jucá e disse que a oposição é contra a leitura do relatório da reforma trabalhista ser feita amanhã no plenário. Agora, os senhores querem passar para o Brasil que é uma situação de normalidade, apesar de todo mundo saber que não existe situação de normalidade. Esse governo está para cair. Esse presidente não se sustenta. Questão de dias. Aí querem passar isso amanhã na CAI. Nós da oposição não fomos consultados, nós encaramos isso como uma provocação. Os senhores estão querendo trazer a confusão para dentro do Senado Federal. Os senhores só leem esse relatório por cima do nosso cadáver. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala que o presidente Temer se complicou ao tentar se defender. Michel Temer não precisa mais de acusadores. O presidente se tornou um caso raro de autoincriminação. Ele se complica sempre que tenta se defender. Espremendo-se tudo o que disse em pronunciamentos e entrevistas, Temer produziu as seguintes evidências contra si mesmo. Ele admitiu o diálogo com Joesley Batista, que ele próprio diz ser um empresário desqualificado. Temer validou trechos vexatórios da conversa gravada pelo pilantra, entre eles o pedaço do áudio que trata de Eduardo Cunha e da compra de procurador e de juízes. Temer confirmou ter indicado como seu interlocutor um deputado que depois seria filmado recebendo uma mala de propina, R$500 mil. Temer também declarou que recebeu o delator Joesley por ingenuidade. Ele afirmou que não sabia que o amigo era investigado. Disse que o ex-assessor pilhado com a mala de R$500 mil tem boa índole, muito boa índole. Já que não pode mais realizar os seus sonhos, Temer tenta pelo menos impedir a realização do pesadelo do surgimento de um novo delator. Por tudo isso, Temer tornou-se um presidente precário. Até a semana passada,
Michel Temer tinha a prioridade de salvar o país, aprovando reformas no Congresso. Hoje, seu objetivo estratégico é salvar o próprio pescoço. Enquanto tenta desqualificar no Supremo Tribunal Federal a delação do corrupto que ele recebeu com toda a fidalguia, Temer pede aos aliados que retomem as votações no Congresso. Os partidos dão corda ao presidente e vão esboçando um plano B à medida em que ele se enforca. Boa noite. A perícia contratada pelo presidente Michel Temer afirma que existem pelo menos 70 pontos de obscuridade na gravação feita pelo dono da JBS. O perito Ricardo Molina diz ainda que existem trechos do diálogo que não têm sequência lógica e que o áudio é uma prova imprestável e não seria aceita como prova numa situação normal. Olha, a gravação é falsa. Eu consigo provar que ela é autêntica? Nesse caso, eu posso garantir para vocês. Não é possível provar. Portanto, a prova é imprestável. Em primeiro lugar, eles usaram um programa, a ferramenta Audacity, que é um programa gratuito de internet, que não tem recurso sofisticado nenhum. Um programa para escutar som. Né? Tudo bem. Parece que eu tenho lá, né? Considerando o nível da gravação, né? O computador com o gravador chinês que foi usado, talvez não precise de muita coisa. Bem, o arquivo apresentado foi analisado de forma preliminar, submetido à oitiva sob a perspectiva exclusiva da percepção humana, quer dizer, ouvidômetro. Não houve auxílio de equipamentos especializados na avaliação sobre a integridade dos áudios. Estranho isso, né? E não se pediu perícia. E é por isso que os peritos da Polícia Federal estão reclamando. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Arlindo Quinalha, deputado federal do PT, sobre a crise política. A semana em São Paulo começou ainda com muita nebulosidade, mas a chuva perdeu força. Será que vai chover de novo durante a semana? Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. O tempo abre nesta terça-feira aqui em São Paulo, mas ainda há previsão de chuva em boa parte do país. O dia amanhã vai ser de tempo firme em todas essas áreas em amarelo no mapa, como nessa entre o norte do Paraná, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais e entre o norte de Minas, oeste da Bahia e o nordeste do Mato Grosso. Sobre as chuvas, podemos dizer que os maiores volumes vão se concentrar na faixa oeste da região sul, no oeste do Amazonas e ainda nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Aracaju, tempo instável amanhã, mas com algumas aberturas de sol e máxima de 28 graus. Em Maceió, tempo fechado mesmo, com mínima de 23 e máxima também de 28. Em Porto Alegre, chove mais a partir da tarde e faz friozinho de até 13 graus de manhãzinha e de 22 durante a tarde. E no Rio de Janeiro, o tempo fica firme, mas a máxima não sobe muito. Faz 27 graus amanhã por lá. O sol volta a predominar em todo o estado de São Paulo também e afasta as chuvas. Como a gente vê no mapa, não há previsão de pancadas em nenhuma região paulista e já volta a fazer calor em algumas cidades do interior, viu? Em Marília teremos máxima de 24 graus, mas em Votuporanga faz até 30 graus amanhã. Em São José do Rio Preto, quente também, máxima de 28 graus. E aqui na capital, o friozinho continua amanhã, mas depois esquenta. E olha, não tem chuva prevista. Nessa madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã de 22 graus. Já na quarta, a máxima sobe para os 26 graus e se mantém nessa marca na quinta-feira, ainda com tempo firme por aqui. O tráfico na Cracolândia, segundo a polícia, eram movimentados por dia 5 milhões de reais. Além de armas, drogas e celulares, até maquininhas de cartões de crédito e débito foram apreendidas. Os números são do balanço divulgado hoje após a operação do fim de semana. Os principais líderes foram presos, todos ligados ao PCC, a facção criminosa que atua nos presídios paulistas. De 69 mandados de prisão, 53 foram cumpridos. 3 dos traficantes eram menores de idade. No balanço apresentado pela polícia, mais de 12 quilos de crack, 6 de maconha, quase 49 mil reais em espécie, 37 facas, 3 pistolas, 2 revólveres, além de armas de brinquedo.
Também muitos celulares, balanças de precisão e até 2 máquinas de cartão de crédito e débito. Nós tínhamos ali a venda em torno de 20 quilos de crack por dia, porque o fluxo em determinado momento atingia 1.200 pessoas, né? Que significa em torno de 5 milhões por dia. A investigação começou em outubro do ano passado, com policiais infiltrados na Cracolândia. Foram 480 policiais civis envolvidos nessa ação. O secretário de Segurança Pública defende que, nesse momento, era preciso uma ação prioritariamente policial, mesmo com a criação de mini novas Cracolândias. Isso porque, segundo ele, agora os agentes públicos de limpeza, assistência social e saúde vão conseguir chegar aos dependentes. O que a gente pode afirmar, e aí eu falo como secretário de Segurança Pública, é que ali na região nós conseguimos hoje isolar a região do tráfico de entorpecentes, né? Então essa era uma parte muito importante para que todos os organismos, os demais organismos de assistência social e de saúde pública envolvidos no tratamento desse tipo de problema possam poder executar suas tarefas a contento. A defesa do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, vai recorrer no Supremo Tribunal Federal para tentar reaver o mandato. Na Operação Patmos, lançada na quinta-feira passada, o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou o afastamento de Aécio do Senado e de qualquer outra função pública. Fachin também exigiu que o parlamentar entregasse o passaporte, porque ele está proibido de sair do Brasil. Na decisão, o ministro diz que há indícios de uma atividade delituosa múltipla. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, entrou com ação para impedir que o Senado anule o afastamento de Aécio. Randolph teme que a mesa diretora do Senado descumpra a determinação do Supremo. Em dezembro passado, o ministro Marco Aurélio decidiu afastar Renan Calheiros, do PMDB, da presidência da Casa, mas o Senado não acatou a medida. Na delação da JBS, Aécio foi mencionado várias vezes pelos executivos da empresa. Numa das gravações, Joesley Batista e Aécio acertam o pagamento de R$2 milhões para pagar advogados que defendem o tucano. Um vídeo registrado pela Polícia Federal mostra o primo do senador afastado, Frederico Pacheco, recebendo R$500 mil. Pacheco foi preso na semana passada. Hoje, Aécio se despediu da coluna que assinava semanalmente no jornal Folha de São Paulo. O título do artigo foi Crime de Calúnia. No texto, ele se defende, dizendo que não cometeu nenhum crime e que foi ingênuo. Aécio escreveu que não sabia que na frente dele estava um criminoso sem escrúpulos, cujo único interesse era forjar citações que o ajudassem nos benefícios de sua delação, fazendo uma referência a Joesley. O senador afastado falou que errou ao procurar quem não deveria e errou mais ainda em pedir que a irmã dele, Andréa Neves, se encontrasse com esse cidadão. Ela foi presa na quinta-feira. No artigo, Aécio negou que os atos legislativos e políticos dele demonstrem qualquer intenção de obstruir a Lava Jato. No lodaçal que apareceu no caso da JBS, 2 pontos precisam ser esclarecidos. Primeiro, 2 milhões pagos pela empresa ao tucano Aécio Neves foram depositados numa conta de Zezé Perrella. Esse deputado é o dono do helicóptero apreendido pela Polícia Federal em Minas com meia tonelada de cocaína. A Polícia Federal, tão competente, não descobriu até agora, 3 anos depois, de onde saiu a cocaína, para onde ia a cocaína e quem era o dono da cocaína. Será que isso vai ser revelado algum dia? Segundo ponto, qualquer presidente de conselho, mesmo consultivo, sabe o que se passa numa empresa. Aliás, é essa a sua função. Mas no caso da JBS, não. O presidente do conselho não percebeu que a empresa desviou centenas de milhões de reais para corromper. Quem era o presidente do conselho da JF Holding da JBS? O banqueiro Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, que quer reformar a aposentadoria dos outros, mas não a dele, que seria de mais de R$200 mil por mês, paga pelo banco Fleet Boston. Na Venezuela já chega a 49 o número de mortes em decorrência dos protestos contra o governo de Nicolás Maduro. 2 mortes foram confirmadas nas manifestações do fim de semana. Um apoiador do governo foi incendiado numa manifestação na capital, Caracas.
O presidente Nicolás Maduro responsabilizou a oposição pelo ataque, indicando que a vítima foi agredida depois de ser acusada de ser chavista e ter chamado os adversários de mercenários. O Ministério Público abriu uma investigação para averiguar o ataque. A oposição declarou que a repressão e o tom ameaçador do governo estão levando a um clima de guerra civil no país. Essa foi a 8ª semana de manifestações contra e a favor do governo da Venezuela. O presidente americano Donald Trump chega a Israel na segunda parada de sua primeira viagem internacional desde que assumiu a Casa Branca. Em Jerusalém, Trump convidou israelenses e palestinos a trabalhar juntos numa oportunidade rara de paz. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu agradeceu o apoio americano e afirmou que os esforços são vitais para a estabilidade da região. O movimento islâmico palestino Hamas acusou Trump de favorecer Israel e, apesar da participação do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, nos diálogos, vai resistir a propostas desequilibradas de paz dos americanos. No fim de semana, Trump visitou também a Arábia Saudita e reforçou também seu compromisso com as autoridades de combater a ameaça do Irã na região. A reação do governo iraniano foi rápida. O presidente reeleito Hassan Rouhani declarou que vão continuar os testes militares enquanto for necessário e rejeitou a acusação de apoio ao terrorismo, afirmando que o Irã continua no combate às células radicais dentro e fora de seu território. A Coreia do Norte confirmou o sucesso de mais um teste com mísseis e disse que já tem autonomia para fabricar as armas em larga escala. Foi o 8º teste de mísseis feito pelo regime de Pyongyang neste ano e, segundo as agências de notícias do governo, atendeu a todos os requisitos para que possa ser produzido e integrado ao arsenal da Coreia do Norte. A Coreia do Sul, Japão e os Estados Unidos pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para amanhã. A Coreia do Norte já é alvo de várias sanções econômicas e diplomáticas por parte da ONU, que proíbem toda atividade nuclear ou balística de Pyongyang. O juiz federal Sérgio Moro da Lava Jato homologa os acordos de leniência da Odebrecht. A empresa se comprometeu, após o acordo feito com o Ministério Público em dezembro do ano passado, a revelar fatos ilícitos praticados na Petrobras e em outras esferas de poder por agentes públicos no Brasil e no exterior. A Odebrecht vai pagar multa de 3 bilhões e 800 milhões de reais a autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça. A empreiteira informou que o valor vai ser pago ao longo de 23 anos e a soma das parcelas vai ser reajustada de acordo com a taxa Selic. O juiz Sérgio Moro da Lava Jato ouviu hoje o ex-senador Delcídio do Amaral e outros 2 executivos numa ação penal em que envolve o ex-presidente Lula. Nesta ação penal, o ex-presidente Lula é réu acusado de ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht, por meio da compra de um terreno na zona sul de São Paulo e também de um apartamento no mesmo andar do prédio em que ele mora, em São Bernardo. O terreno, segundo o Ministério Público Federal, seria usado para construir uma nova sede para o Instituto Lula. Os 3 foram ouvidos como testemunha de acusação. Delcídio do Amaral disse que o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, comentou com ele que estava estruturando o Instituto Lula com a ajuda da Odebrecht. Ele me disse que estavam procurando uma área, né? Me falou que a Odebrecht, ele tinha procurado a Odebrecht para a estruturação do Instituto Lula, as últimas conversas que tive com ele, ele praticamente, quer dizer, à época, né? Depois eu me encontrei com ele em outras situações, mas era o objetivo de, no curto prazo, colocar o Instituto funcionando para que o ex-presidente Lula, saindo do governo, tivesse um espaço para continuar suas atividades. Delcídio disse ainda que Bunlai relatou ter procurado a ajuda de Marcelo Odebrecht para a implementação do Instituto Lula, mas não soube dizer se a ajuda era financeira. Ele teve com Marcelo Odebrecht, ele me relatou, né? Eu não conheço detalhes da conversa, eu estou relatando o que ele me disse. E para que Odebrecht o ajudasse a implantar o Instituto Lula. O ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, falou sobre o pagamento de propina em contratos com a refinaria Abreu e Lima e com a refinaria Getúlio Vargas, em consórcios formados pela empreiteira.
A empreiteira Odebrecht compunha o cartel de empreiteiras? Sim, fazia parte. Desde quando? Bom, como eu narrei da outra vez, eu assumi esta área, né, dentro da empresa que eu trabalhava, que é a Camargo Corrêa, em 2008, né, quer dizer, e quando eu assumi ela já fazia parte do cartel. Já Augusto Mendonça, executivo da empresa Toyo Setal, disse que a Odebrecht era uma das empreiteiras líderes do cartel para vencer as obras da Petrobras, desde quando os acertos começaram. Mas as empresas que mais tinham influência eram Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade e talvez sejam e o TC. A Odebrecht, então, tinha papel de destaque? Tinha. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O governo Temer acabou. O que ainda se move e fala são os zumbis. Os que há um ano deram vida a isso aí, agora estão divididos. Uns pretendem manter os zumbis, ainda querem a entrega do serviço contratado. Outros, até para escapar à contaminação, querem se livrar dos zumbis. Esse zumbinato nasceu de uma farsa. Presidente do Supremo, quando das condenações no Mensalão, Joaquim Barbosa definiu essa farsa como impeachment Tabajara, aquele conjunto de gambiarras para mascarar como legal a junção de interesses econômicos, financeiros e ressentimentos de classe e por sucessivas derrotas eleitorais. Políticos também corruptos, obscuros e notórios movimentos que agora se escondem, instigaram e arrastaram multidões. Sempre com fundamental apoio midiático nessa cruzada parcial contra a corrupção. Enfim, exposta amplamente à corrupção, não apenas porções selecionadas, pergunte-se, onde estão aquelas multidões e helicópteros? Onde editoriais pela queda imediata dos governantes corruptos? Temer ocupou rádios e TVs nesses dias. Onde estavam as panelas? Por 5 anos, cansamos de repetir aqui. A corrupção político-partidária empresarial é sistêmica, envolve todos os grandes. Agora, a revelia de Curitiba, Joesley doou 600 milhões para 1.829 candidatos de 28 partidos, contaminados Ministério Público e tribunais. O DNA da corrupção sempre esteve nos dados das empreiteiras. Escolheu-se o que investigar e o que não enxergar, ouvir. Escolhas com profundas, graves consequências econômicas, sociais, político-eleitorais. Ainda sem provas conhecidas, Joesley Friboi entregou mega organização criminosa. Joesley, segundo sua própria delação, portava-se como gangster. E, segundo Temer, Joesley acrescentou mais aos seus muitos bilhões, ao especular na Bolsa com os efeitos da sua explosiva delação. Perdoado pela justiça, Joesley mudou-se com empresas e bilhões para os Estados Unidos. Com citações loas ao onipresente mercado, seguem brados basicamente contra os políticos. Ainda não entenderam? Os políticos, nesse caso, são os serviçais, os capatazes. Vasta porção do topo do capitalismo brasileiro, o mesmo que ora patrocina, ora caça corruptos, é a cabeça desse sistema podre. Expostos intestinos, brandindo legalidade que estupraram, os cabeças buscam agora e ainda pilotar o futuro pós-zumbis. Boa noite. O mercado financeiro ainda está sob o efeito da delação dos irmãos Batista. Hoje o dólar fechou o pregão custando R$ 3,27, a alta de 0,59%. A Bolsa de São Paulo, Bovespa, fechou em queda de 1,54%. As ações da JBS despencaram mais de 30% e caíram quase 7,5 bilhões de reais em valor de mercado só hoje. Especialistas estimam que as perdas ultrapassem os 9,5 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já admite que o cronograma da reforma da Previdência poderá sofrer mudanças em função da crise política que se abateu sobre o governo Temer. O ministro conversou em inglês por videoconferência com investidores do banco JP Morgan. Ele disse que um atraso de 1 ou 2 meses na apreciação do texto da reforma da Previdência não fará diferença.
Na conversa, o ministro explicou que trabalha com o cenário da permanência do presidente no poder, mas ressaltou que mesmo que Temer deixe o governo, os substitutos são pessoas favoráveis às reformas econômicas. O relator do projeto de reforma trabalhista em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Ricardo Ferraço, decide apresentar amanhã o parecer sobre a proposta favorável à aprovação. Na semana passada, após se tornarem públicas as delações da JBS, o tucano chegou a anunciar que o calendário de análise do projeto estava suspenso. O relator disse que decidiu apresentar e ler o parecer porque o Congresso não pode deixar de trabalhar por causa da crise do governo, que na avaliação dele é gravíssima. O projeto enviado pelo governo no ano passado já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e precisa ter aprovação do Senado antes de seguir para a sanção do presidente Michel Temer. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A equipe econômica tenta passar a ideia que é possível seguir adiante com os principais pontos da agenda econômica, independentemente da turbulência política. E não só em relação às reformas. O Banco Central avisou que vai encaminhar um questionário para as instituições participantes do sistema de expectativas do mercado para saber o que esperam da reunião da semana que vem do Copom. Antes da crise, o mercado já falava em corte de até 1,25 ponto na taxa básica, dado o bom comportamento da inflação. A previsão para a inflação ainda é muito favorável. O mercado, segundo o relatório Focus, está prevendo alta do IPCA este ano de apenas 3,39% e no ano que vem de 4,34%. O problema é que não é só a inflação que determina as decisões do Copom. Também tem a questão fiscal. A confiança na possibilidade de o governo conseguir ou não reestruturar as finanças públicas. É aí que entram as reformas, principalmente da Previdência, que tem uma tramitação mais complicada. Precisa de aprovação de 3/5 da Câmara e do Senado. A trabalhista depende apenas de maioria simples e deve, como nós vimos, ser lida amanhã na Comissão Especial do Senado. Seria ou será uma sinalização positiva de que o Congresso está preocupado com a agenda, mesmo com o risco de o presidente Temer não continuar no cargo. Foi meio recado do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele acha que as reformas têm de ser tratadas como agenda do Congresso do país. De fato, sem as reformas, o mercado pode voltar a ficar mais pressionado, comprometendo até essa esperada queda da inflação, principalmente através da alta do dólar. São dois riscos relacionados à crise política. A trava nas reformas, que pode inviabilizar o ajuste fiscal, pelo menos por algum tempo. E, num segundo momento, a freada na queda da inflação e dos juros pela falta de perspectiva de ajuste das finanças. Sem esquecer que todo esse cenário já deve afetar muito a atração de investimentos e as decisões de investimento das empresas locais. Na semana que vem, a taxa básica deve cair 1 ponto ou 0,75 se o BC estiver mais preocupado. Mas a continuidade da queda, assim como a própria retomada da economia, vão depender muito do encaminhamento da agenda econômica, independentemente da situação de Temer. Eu volto na quinta, até lá. Lula, o ex-presidente Lula e outras 12 pessoas foram denunciadas hoje no caso do sítio em Atibaia e também por corrupção na Petrobras. Entre os denunciados está o pecuarista José Carlos Bunlai. É a terceira denúncia que o Ministério Público Federal apresenta à Justiça em Curitiba, no Paraná, contra Lula. Refere-se à propina de pelo menos 128 milhões de reais pagos pela Odebrecht em 4 contratos firmados com a Petrobras e de 27 milhões de reais pagos pela OAS em 3 contratos feitos com a estatal. A Procuradoria da República, no Paraná, acusa a Lula de estruturar, orientar e comandar esquema ilícito de pagamento de propina em benefício de partidos, funcionários públicos e políticos, com a nomeação, enquanto presidente da República, de diretores da Petrobras orientados para a prática de crimes em benefício das empreiteiras Odebrecht e OAS. Agora caberá ao juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações penais da Lava Jato, definir se recebe ou não a denúncia do MPF. Se ele aceitar, o ex-presidente passará a ser réu também neste caso. Recentemente, uma foto de Lula com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, no sítio em Atibaia, foi anexada ao processo. Além de Lula, outras 12 pessoas são citadas, entre elas o ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o pai dele, Emílio Odebrecht, o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, e Roberto Teixeira, advogado e compadre do ex-presidente.
Todos são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Lula nega ser dono do imóvel, que está em nome de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de um dos filhos de Lula. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Depois do noticiário do esporte, nós vamos entrevistar ao vivo o deputado federal Arlindo Quinalha, do Partido dos Trabalhadores. Santos e Corinthians se deram bem na segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, né, Michele? É verdade, Estela. Boa noite. Apesar dos placares magros, né, os grandes da capital se deram bem no final de semana. Só o Palmeiras do Cuca, que jogou com um time misto em Santa Catarina, não deu muito certo, não conseguiu a vitória diante da Chapecoense, perdeu por 1-0. Acompanhe os gols do final de semana no Brasileirão. Jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu o Coritiba no sábado com esse gol de David Braz, pegando a sobra dentro da pequena área. Final Santos 1, Coritiba também 1. Na Fonte Nova, o Vitória recebeu o Corinthians e o único gol da partida foi marcado pelo artilheiro Jô aos 30 minutos do segundo tempo. Vitória 0, Corinthians 1, placar final. Na Arena Condá, em Santa Catarina, a Chapecoense recebeu o misto do Palmeiras e não deu chance de vitória para o time de Cuca. O gol da partida foi marcado por Luiz Antônio após ótima jogada de Rossi. E ficou nisso, Chapecoense 1, Palmeiras 0. E hoje tem o São Paulo em campo, completando a segunda rodada do campeonato, né, Michele? E é jogo de tudo ou nada para o Rogério Ceni numa crise ali no São Paulo, né? O jogo é no Morumbi contra o Avaí às 8 da noite. Embora a crise da semana passada no São Paulo já tenha sido aparentemente contornada, só uma vitória hoje pode impedir que as coisas desandem de uma vez lá para o técnico Rogério Ceni. E essa é a minha pergunta. Será que essa crise está mesmo resolvida? O São Paulo precisa vencer para pôr um ponto final nisso, O Rogério né? Ceni disse que está tudo bem. E a diretoria diz o seguinte, que enquanto o Rogério tiver o comando da equipe, ele segue como treinador. E ele tem mesmo que seguir como treinador até o final do ano, afinal foi uma aposta que a diretoria fez. Então, a escalação do time está indefinida, mas ele disse que pede que a equipe trabalhe bem a bola para sair com esses 3 pontos do Morumbi. Você acha que os jogadores chegam motivados? Eu acho que sim, tem que ganhar hoje. Muito obrigada, Michele, pela sua temporada aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada, Amélia Celso Cardoso está de volta. Agradeço muito a todos do Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o deputado federal pelo PT de São Paulo, Arlindo Quinalha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Obrigado por estar aqui conosco, deputado. O senhor foi delatado pelo Odebrecht como tendo recebido dinheiro para facilitar a construção de uma hidrelétrica de Santo Antônio, no norte do país. Como é que está a sua defesa nesse caso? A primeira orientação, inclusive, é a gente ter completo acesso aos autos para poder comentar. Mas é bom registrar que logo no início ele atribui essa circunstância tendo conversado com o Eduardo Cunha. Na verdade, os 4 denunciados são o senhor, o Cunha, o Sandro Mabel e o Jucá. Não, isso é o que eles dizem. Eles sim, disseram a delação. Que trataram com o Eduardo Cunha valores. Eu não sei o que trataram com o Eduardo Cunha. Se eles acusaram o Eduardo Cunha da mesma maneira que me acusaram, estão mentindo, porque eu não quero antecipar a defesa, porque já é uma orientação dos advogados. Mas naquela época, eu era o presidente da Câmara, Eduardo Cunha sequer era líder. Então, como é que eles procuram um deputado aleatoriamente e este negociaria comigo? Segundo a planilha, em meu nome, aliás. Segundo a planilha apresentada pelo Odebrecht na delação, o senhor seria o Grisalho. O Grisalho não é o senhor na delação da Odebrecht? Não, evidentemente que se me olharem é compatível esse tipo de apelido. Agora, eu estou tendo bastante cuidado para não antecipar argumentos que eles possam alterar, inclusive, o que eles vão dizer. E tem já pessoas muito sérias e responsáveis analisando tudo aquilo que foi falado. O senhor tem foro privilegiado por ser deputado federal, tem foro no Supremo Tribunal Federal. O senhor foi visto numa foto conversando com o ministro Gilmar Mendes num hotel em Lisboa. O assunto dessa conversa, o senhor poderia nos contar? Claro. Eu fui convidado para participar de um seminário de várias mesas. Aqui eu participei, foi a última, depois da nossa mesa, quem falou foi
o presidente de Portugal. Então, me senti muito honrado por estar ali. E a mesa da qual participei foi com o senador Anastasia, do PSDB mineiro. E ali o título era o presidencialismo de coalizão é recuperável? Então, um debate. Tinha um professor também da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que participou do nosso debate. O tema é muito interessante e nos traz para a nossa realidade de hoje aqui no Brasil. Que tipo de saída o senhor vê para a crise que nós estamos enfrentando? O senhor acha, por exemplo, que os partidos ainda representam a vontade popular? Tem algum partido que represente a vontade popular, na sua opinião? Não, nenhum partido representa toda a vontade popular. Agora, os grandes partidos são aqueles que continuam tendo a maior quantidade de votos. Evidentemente que isso não dá conta, na minha opinião, de responder a uma indignação difusa, muitas vezes de maneira coerente e muitas vezes de forma não coerente. Então, por exemplo, as acusações recentes contra o próprio Aécio, contra o presidente Temer, muitos que foram às ruas combater a corrupção não estão nas ruas agora combatendo a corrupção. Então, neste momento de situação, eu acho que o presidente Temer não se sustenta, porque aquilo que ele mesmo diz que foi um empresário que foi ali para criar uma circunstância para denunciá-lo, ele está questionando diretamente o Ministério Público e provavelmente a própria Polícia Federal, porque foi monitorado. A situação dele é muito grave por causa disso, e do Aécio também. Não foi apenas uma delação, aquilo, digamos, eles fizeram uma delação antes, depois foi orientada a produzir prova, e produziram prova. O senhor acha que vai haver uma eleição de um presidente que vai cumprir mandato até 2018? Se dependesse da minha vontade, exatamente para poder passar o Brasil a zero, a limpo, e colocar a zero todas essas dúvidas, eu defenderia até, com a adequação constitucional, uma nova eleição direta. Mas aí precisa de uma PEC para fazer isso, né? Não é verdade. Não? O Tribunal Superior Eleitoral cassou o governador do Amazonas e o vice, e determinou novas eleições diretas. Aliás, me surpreende, porque é uma repetição continuada deste fato. Então... O senhor acha que o TSE que julga as chapas... Não, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, ele vai julgar a chapa. Ninguém sabe o que vai definir. Agora, a presidente Dilma já foi afastada. A questão é se o Temer vai ser afastado ou não. O Supremo é quem faz a leitura da Constituição brasileira. Então, se o Supremo entender que deva haver eleições diretas, ele tem poder para isso. Mas a ministra Carmen Lúcia já falou de seguir a Constituição e todas as leituras da Constituição que eu tenho visto com juristas, com ministros do Supremo, é de que a eleição deve ser indireta. Não, isso é o comum, por isso eu falei, surpreende, mas as pessoas se esquecem que houve essa decisão de determinar caso diferente. Eleição, exatamente, direta, no caso do Amazonas. Tá bem. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, nós não temos mais muito tempo para conversar, mais nenhum tempo, infelizmente, para conversar. Eu agradeço muito a entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Descubra a importância da direção defensiva no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.